aqui do NEAM. É com muita alegria. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra live aqui do NEAM. É com muita alegria que iniciamos hoje junto com vocês. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu gostaria de dar alguns recados referente à nossa casa. A casa está precisando de trabalhadores para que possa ser voluntário nos trabalhos que a casa faz. Quem puder, pode ser trabalhos presenciais ou online, para ajudar aqui a nossa casa. E é só comparecer na secretaria da casa e informar a disponibilidade, o nome, que as meninas vão te orientar. Ou, caso você tenha disponibilidade para ser um trabalhador online, você pode acessar o nosso Instagram, que é o neam.olinda, que lá os trabalhadores da casa vão te passar todas as informações, todo o treinamento, para que vocês possam participar aqui com a gente desse trabalho. Porque além de mim, da palestrante, tem outros colaboradores, tem um monitor técnico que nos ajudam muito para que nós possamos transmitir as palestras para vocês. O NEAM também está precisando de doações de alimentos para complemento das cestas básicas, que o NEAM faz a doação todos os meses. Então, quem puder, tiver a disponibilidade, quando for na casa, assistir uma palestra, e puder levar 1 quilo de alimento, pode ser feijão, arroz, macarrão, óleo, farinha, é só deixar na secretaria que as meninas recolhem para que possamos complementar as cestas de cada mês. Hoje nós vamos receber aqui, na nossa palestra, uma trabalhadora querida, que é a Silmara. Ela é Silmara Mello, ela é da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que fica em Caruaru, e o tema que ela vai trazer para a gente hoje é um tema belíssimo, um tema muito importante, que vai contribuir muito na nossa jornada, na nossa evolução, que é o perdão. Silmara, seja muito bem-vindo à nossa casa. Olá, boa noite, Fiamma, boa noite a todos que fazem parte do NEAM. Gratidão imensa pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, para mais um trabalho. Silmara, nós que agradecemos a sua disponibilidade, a sua presença hoje aqui conosco. Todos nós aqui estamos muito felizes em ter você aqui com a gente. Tenho certeza que toda a sua explanação ao longo dos minutinhos que a gente vai passar junto aqui vai ajudar a cada um que está aqui presente. Antes de eu passar a palavra para você que possa fazer a palestra, eu vou fazer uma prece inicial e eu convido a todos que estão aqui presentes a fazer junto conosco e quem puder pegar a sua água para que possa fluidificar, lembrando que a palestra, a água é tratamento. Gostaria de pedirmos à espiritualidade amiga que encontra-se aqui presente hoje para que nos abençoe, nos ilumine, abra o nosso coração para receber toda a explanação da nossa amiga Silmara, que tanto irá nos ajudar na nossa evolução espiritual. Peço também por aquelas famílias que estão necessitadas, que a espiritualidade, os bons espíritos possam tocar cada um, aliviando suas dores e atendendo às suas necessidades. Tenho certeza que essa noite, que essa palestra será um bálsamo de alívio e tranquilidade para os nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. E é com permissão da espiritualidade amiga e do nosso mentor espiritual, Dr. Aristide Monteiro, que damos por iniciados os trabalhos de hoje. Silmara, é com você. Queridos amigos, queridos irmãos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares,
a nossa família, os nossos amigos e todos os nossos irmãos de caminhada, e muitas bênçãos de luz, de paz. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos neste mundo físico, neste mundo de provas, de expiações, com a luz da doutrina espírita, a nos ajudar, a nos oferecer todos os recursos para investirmos em nossa reforma íntima, através da oratória, falando dos ensinos do Evangelho de Jesus também, que tanto nos consola, que tanto nos fortalece, nos oferecendo a oração como remédio para as nossas enfermidades morais, para nos fortalecermos diariamente nas nossas lutas diárias. Então, que Jesus, o nosso Mestre, ele possa nos envolver em muita luz, possa nos inspirar nessa noite, que ao final todos possamos estar bem melhores de que quando aqui chegamos a esse momento, que possa abençoar todos aqueles que irão nos acompanhar posteriormente também. Muita paz a todos. Chico Xavier costumava dizer, no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é o perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. E Emmanuel dizia a Chico que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Chico acreditava que por esse motivo a derradeira lição de Jesus para toda a humanidade foi justamente o perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la, afirmou Chico. E está no livro O Evangelho de Chico Xavier, capítulo 181, na mensagem intitulada A Virtude Mais Difícil. Ninguém sofreu e perdoou como Jesus. O Espírito que adquire a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada, afirmou Chico. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, se nos esforçamos para adquirir a virtude do perdão, saberemos melhor administrar as nossas vidas. E aí vamos lembrar de uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus disse: se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai vossa oferenda junto ao altar, e de antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, voltai a oferecê-la. Precisamos lembrar o objetivo de estarmos neste mundo, como já dissemos, de provas e expiações.
precisamos lembrar qual a finalidade de estar neste planeta Terra tão amado, governado pelo Mestre Jesus, nosso guia e modelo. Essa terra escola, onde todos nós estamos matriculados. E Kardec perguntou aos espíritos, está na questão 132 de O Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os benfeitores amigos deixaram bem claro ao dizer: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição, ou seja, à felicidade, porque Deus nos ama imensamente, Ele quer a nossa felicidade. Mas os espíritos nos lembram que para alcançarmos essa felicidade, preciso sofrer todas as vicissitudes, ou seja, todas as montanhas de dificuldades na existência corporal. Então, nós, espíritos, encarnamos e reencarnamos inúmeras vezes. E qual o objetivo? Avançar, melhorando, progredindo, colaborando para o progresso nosso e de todos. Mas podemos avançar com os nossos corações ali carregados de mágoas, de ressentimento, de desejo de vingança. Podemos melhorar, podemos dizer que amamos a Deus com esses sentimentos de desejo de vingança contra o irmão, de dizer, eu perdoo, mas eu tenho fé em Deus que Ele há de pagar tudo o que me fez, e ainda coloca Deus no meio. Reflitamos. Quando Jesus disse que devemos nos reconciliar com o nosso adversário, Jesus nos ensinou e ensina, falando aos nossos corações, que devemos evitar as discórdias na existência presente, para que elas não nos acompanhem em existências futuras. Então, reflitamos sobre as nossas ações, sobre os detalhes, porque muitas vezes inicia com uma discórdia, uma discussão, um desentendimento, e aí a gente fica triste com algo que o outro fez e a gente se sentiu ali magoado, ressentido. E aí o que acontece? A gente vai alimentando, aquela coisa vai crescendo dentro de nós. O que acontece? Quando deixamos este mundo físico, levamos conosco para o plano espiritual. Em nós, esses sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, de coisas que não foram resolvidas, que tivemos tempo, mas preferimos alimentar esses sentimentos. O que acontece ao retornarmos a uma nova existência, a um novo corpo físico, para uma nova experiência, trazemos conosco, agregados ali ao nosso perispírito, aquelas fotos registradas de sentimentos doentios.
E aí os espíritos nos lembram que nos reunimos com aqueles que prejudicamos e que fomos prejudicados. Inimigos do passado, no presente. Algumas vezes acontece quando a gente de repente encontra uma pessoa e aí de cara já dissemos assim, nossa, não fui com a cara de fulano. Não me sinto bem. E aí começa a alimentar, começa inclusive a falar mal daquela pessoa. O que é isso? São requisitos que trazemos de existências passadas conosco, que estão ali agregados em nós, que não foram resolvidas. Outras vezes, reencontramos esses inimigos do passado no presente, como na figura de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho. Muitas vezes também há pessoas que dizem assim, nossa, parece que eu nasci na família errada. Parece que Deus errou o endereço. Deus não erra. Estamos no endereço certo e com as pessoas necessárias ao nosso aprendizado, para a nossa evolução. Chico Xavier, ele, quando criança, sofreu muito. Primeiro, com a morte de sua mãe. O seu pai, tendo que trabalhar, espalhou seus filhos na família. Chico, coitado, ficou com uma madrasta que não gostava dele. Ele sofreu muito, apanhou muito. Mas aí o seu pai se casou por segunda vez e reuniu ali todos os filhos. Aliás, foi uma das condições que a madrasta de Chico deu para que houvesse o casamento, se reunissem todos os filhos. E assim aconteceu. Pois bem, com um tempo depois, ela fica doente. Chico a amava. E ela também, ao Chico, eles se davam muito bem. Ele confiava muito nela. E ele sofre muito com o seu desencarne. Só que aí, nesta época, Chico passa a ajudar os seus irmãos mais novos. Quando ele tinha por volta de 17 anos, ele tem um contato com a doutrina espírita. 4 anos depois, ele começa a ter ali a companhia do seu mentor espiritual, Emmanuel, que começa a passar algumas das orientações, inclusive ajudando ali na parte do desenvolvimento da mediunidade do Chico, falando para ele sobre a importância da disciplina, disciplina, disciplina. Emmanuel também chegou a dizer a Chico, se algum dia eu disser qualquer coisa que não esteja de acordo com Jesus e Kardec, fique com eles e procure me esquecer. Chico teve uma vida muito modesta, trabalhava como datilógrafo. Quando ele saía do trabalho, que ficava na fazenda, ele ia para o centro atender a muitas pessoas que chegavam para apertar a sua mão, para ouvir uma palavra de conforto. Chico psicografava mensagens, cartas consoladoras. Chico amava também muito os animais. Ele tinha gatos, cachorro, e ele tinha um cachorro que estava muito doente. Então, quando o Chico saía de madrugada do centro, que chegava em casa, ele ia cuidar daquele cachorro.
que ele tanto amava. Ia dar remédio, ia conversar. Só que o Chico, ele tinha uma irmã que estava muito incomodada. E ela dizia assim: meu Deus, coitado do Chico, não descansa nunca. Ele chega do centro de madrugada e ainda vai cuidar desse cachorro doente. Eu acho que vou ajudar o Chico. Matou o cachorro. E o Chico entristeceu profundamente, a ponto de prejudicar os seus trabalhos mediúnicos. Sim, porque ele ficou alimentando aquela tristeza dentro dele. Até que Emmanuel lhe aparece e disse: Chico, há uma mancha escura no seu centro cardíaco, uma mancha negra. E Chico assustou e disse: Emmanuel, o que é isso? E Emmanuel disse: é mágoa, Chico. É o cachorro. E que faço, Chico? Bom, você vai procurar saber qual é o sonho da sua irmã. O que ela gostaria de ganhar de presente. E aí você vai comprar e vai dar de presente para ela. Peraí, Emmanuel. Deixa eu ver se eu entendi. Ela matou o meu cachorro, que eu tanto amava. E aí eu vou procurar saber o que ela quer ganhar de presente e vou dar a ela. E Emmanuel disse: ah, Chico, a receita não é minha, é do Cristo. Bom, se a receita era do Cristo, né, então o que fez o Chico foi procurar saber qual era o sonho de sua irmã, o que ela queria ganhar de presente. E aí ele descobriu que o sonho dela era uma máquina de costura. Na época, muito cara. E ele foi pesquisar o preço da máquina de costura que ela queria. Descobriu que valia muito mais do que ele ganhava. E ele comprou a máquina em prestações para as próximas encarnações. E aí ele foi entregar para ela. E quando ela viu a máquina de costura, que era o sonho dela, ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que saiu uma luz do peito dela em direção ao centro cardíaco do Chico. E, evidentemente, Chico percebeu esse jato de luz em sua direção. Emmanuel lhe apareceu e disse assim: tá achando caro a máquina de costura, né? É que você não viu o preço da mágoa. A receita, Chico, não é minha, é do Cristo. Eu não disse a você? Então, sem dúvida alguma, o perdão liberta principalmente aquele que perdoa. Aquele que fica ali alimentando o ressentimento, a tristeza, a mágoa, adoece, cria um grande problema ao organismo físico. É como ingerir veneno e desejar que o outro morra. Então, quando Jesus disse: ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de colocar a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é fazermos do ressentimento uma oportunidade de reparar os nossos erros, de reparar algo que tenhamos feito, de perdoar o outro antes de se apresentar ao Pai por ele ser perdoado.
Jesus, quando questionado por Pedro, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí lembramos de uma mulher muito amargurada. Procurou o Chico Xavier e disse: Chico, eu vou me separar do meu marido. Eu não aguento mais. Ele chega em casa todo dia bêbado. Há 30 anos que ele se embriaga. Eu não aguento mais, Chico. Então, eu decidi que vou me separar dele. E agora que me tornei espírita, que lhe parece, Chico? Chico, sabiamente, respondeu com outra pergunta. A que conclusão chegou, minha irmã? Bem, Jesus disse a Pedro que era necessário perdoar 70 vezes, 7 vezes. Pois bem, dá um total de 490. Eu já perdoei o meu marido durante 30 anos. Então eu estive calculando, dá no total de 3.000. Ou seja, Chico, eu acho que já estou totalmente liberta desse marido. Não lhe parece? E aí, coitado do Chico, ficou sem saber o que dizer para aquela mulher. Foi aí que Emmanuel lhe apareceu. E mentalmente Chico perguntou: meu irmão, e agora? E que falo a ela? E Emmanuel disse: Chico, é necessário perdoar 70 vezes, 7 vezes cada erro. Ela ainda não perdoou aquilo que ela acha que o fez. E aí o Chico diz a ela. Ela toma um susto, diz: Chico é infinito. Sim, minha irmã, é infinito. E o que faço? Continue perdoando. Aquele que perdoa se liberta. Se você continuar perdoando o seu marido, provavelmente na próxima encarnação não irá mais encontrá-lo. É mesmo, Chico? Então, sendo assim, eu vou continuar perdoando este marido. Passaram-se alguns meses, né? E aí lá estava esta mulher na fila para falar com o Chico. Quando chega a vez dela, ela disse: Chico, você está lembrada de mim? E Chico, mais ou menos, minha irmã. São tantas pessoas. Chico, eu sou aquela mulher que perdoou o marido 70 vezes, 7 vezes. E veja, ainda agora eu continuo perdoando este homem. E Chico disse: o que houve, minha filha? Ele piorou? Não, Chico, ele morreu. Veja só você, Chico, ele teve a ousadia de me deixar de à minha frente. Como é que pode? Então, por esse motivo, eu tenho que continuar perdoando este homem, porque eu fiquei. E aí lembramos também de Divaldo Franco, quando falou de um homem, um empresário muito rico, que lhe procurou, levando a sua filha em camisa de força. Já tinha passado por várias clínicas psiquiátricas e nada dava jeito. Então, quando este pai chega com sua filha ao lado de 2 enfermeiros, Divaldo diz: pode soltar a moça. Os enfermeiros dizem: não, Divaldo, não. Ela vai agredir o senhor.
E o Divaldo disse, pode deixar. E eles soltaram ela e deram no pé. Joana, que estava ali, Joana de Ângeles, relatou o que estava acontecendo. Este empresário tinha um funcionário que, num acidente em sua fábrica, veio a falecer. E antes dele falecer, ele suplicou a esse chefe que ajudasse a sua esposa, que iria ficar viúva, e os seus filhos, não os abandonasse. Pediu por tudo. E o chefe, que já estava ali ajoelhado ao lado deste homem, disse, não se preocupe. Não vai faltar nada para a sua família. Eu vou ajudá-los. Não se preocupe. E aí, o homem morre. No dia seguinte, esse chefe já tinha esquecido completamente a promessa que tinha feito. Foi passando o tempo e a promessa não foi cumprida. E aí este espírito agora desencarnado, esse ex-funcionário, via que ele não tinha nenhuma atitude para ajudar a sua família, né? Viu ali na filha aqui do seu ex-chefe uma oportunidade de atingi-lo, obsidiando ela. Então, Divaldo disse a ele que ele tinha que cumprir com a promessa que ele tinha feito, que ele procurasse a família e ajudasse. E assim este homem fez. Foi procurar essa família que estava passando por muita necessidade. E ajudou. Depois de um bom tempo, sua filha fica bem, ela chega a casar, tem um filho, e certo dia, esse empresário volta lá em Divaldo, agora para agradecer, para apresentar o seu neto, tão amado. E ele chega muito feliz, dizendo a Divaldo, Divaldo, eu vim aqui apresentar o meu neto. Ele é o amor da minha vida. Veja, depois que eu cumpri aquela promessa, passaram-se os anos, minha filha casou, teve o filho, este é o meu neto. O amor da minha vida. Ele olha para mim sorrindo, Divaldo, parece que ele me conhece. E veja bem, eu amo tanto este meu neto, que eu tomei uma decisão. Eu decidi doar todos os meus bens, toda a minha herança para esse meu único neto. Então, já deixei registrado no cartório. Veja como é lindo o meu neto. E se aproximou de Divaldo. Nessa hora, a mentora espiritual de Divaldo disse a ele, olhe bem para este garoto. Quando Divaldo olhou para o menino, viu que, em realidade, se tratava do ex-funcionário reencarnado como neto daquele que havia sido seu chefe e que não havia cumprido o que havia prometido antes dele falecer. E iria ser herdeiro de tudo o que ele tinha. E aí lembramos de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Religião dos Espíritos. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. Lembramos também de, em outro momento, que Divaldo conta que ele tinha uma irmã que detestava o pai. Em conversas com Divaldo, ela dizia,
que odiava o pai, que tinha vontade de matá-lo. E ela sentia de longe quando ele estava para chegar. E dizia a Divaldo: em 5 minutos ele vai chegar. Aquele homem vai entrar por essa porta. E ela dava um jeito de se esconder, ia para o quarto, ia para qualquer lugar da casa onde não cruzasse com o seu pai. Inclusive, ela não o chamava de pai. E Divaldo esclarece que em outra existência ela tinha sido uma bailarina de um bordel. Ele era casado e a matou porque ela não quis satisfazer os seus desejos sexuais. E agora, através da bênção da reencarnação, eles estavam reunidos para se reconciliarem, para trabalhar em si o perdão, o amor. Então, sem dúvida alguma, o perdão nos liberta. À medida que vamos aprendendo a resolver os sentimentos negativos em nós, aprendendo a corrigi-los, a consertar, a transformar, não mais nos sentiremos ofendidos, magoados, ressentidos. Passamos a compreender que o outro já é infeliz, porque ainda continua ali se alimentando do desejo de vingança, da raiva, do ódio, da inveja, porque ainda não aprendeu a desenvolver em si o perdão, o amor. Havia um rapaz que não podia ver o Chico Xavier de longe. Quando o Chico apontava na esquina da rua, ele dava um jeito de se esconder atrás de uma árvore, atrás de um poste, de uma pedra, o que fosse, ele dava um jeito de se esconder. E o Chico, evidentemente, percebia. Até que certo dia, Chico parou e pensou, mas eu devo ter feito alguma coisa muito grave a esse rapaz. Meu Deus, o que será que eu fiz a este rapaz para ele me evitar desse jeito, para ele se esconder? E o que fez o Chico? Quando esse rapaz, certo dia, estava bem distraído, Chico se aproximou por trás, segurou o braço desse rapaz e antes que ele dissesse qualquer coisa, o Chico disse: meu filho, que grande oportunidade para nós dois. Veja, eu quero lhe pedir desculpas, porque eu não sei o que eu fiz a você, para você se esconder da forma que você se esconde. Eu percebo, até com certa dificuldade, que você, toda vez que eu passo, você se esconde atrás de uma árvore, de um poste, e eu fico me perguntando o que foi que eu fiz a você, mas certamente foi algo muito grave para que você tenha essa atitude. Então eu quero lhe pedir desculpas, ou melhor, me perdoe. E para a surpresa do Chico, esse rapaz desaba em lágrimas. E depois diz: ah, Chico, só você mesmo, viu? A verdade é bem diferente. Eu morro de vergonha de você, Chico, porque eu pensei que você já soubesse que eu espalho histórias falsas sobre você por toda a cidade. Então, quando eu vejo você de longe, eu fico com vergonha.
Na verdade, Chico, você nunca me fez mal. E tenho certeza que você nunca fez mal a ninguém. Mas eu é que, com minha alma coviteira, fico aí espalhando histórias que eu bem sei que não são verdades. Me perdoe, Chico. E o Chico deu um abraço nele e disse: "Oh, meu filho, quanto tempo que você ficou se atormentando por nada. Venha cá, me dê um abraço e vamos encerrar por aqui qualquer dificuldade entre nós." E assim foi. E ficamos pensando: e se fôssemos nós? O que diríamos? Certamente alguns de nós diríamos: vem cá, o que é que você anda espalhando por aí sobre mim? O que foi que eu fiz a você para você ficar se escondendo? A nossa atitude talvez seria de tomar satisfação, de querer ali fazer com que o outro, né, procurasse ali dizer o que estava fazendo. Por que dessa atitude? Mas Kardec nos lembra que, entrando no templo do Senhor, nós devemos deixar de fora todo o sentimento de ódio, que devemos deixar de fora toda animosidade, todo pensamento mal contra o irmão, porque só assim as nossas preces serão levadas aos pés do altar, aos pés do Senhor. Ou seja, antes de nos dirigirmos ao Senhor, purifiquemos os nossos corações, higienizemos o jardim de nossos corações. Não deixemos que a mágoa, o ressentimento, a inveja, a maledicência façam moradia em nossa casa íntima, em nosso templo íntimo, que é o templo do Senhor. Nós somos centelhas divinas e não cabe mais, com a luz do conhecimento que já temos, de ficarmos agindo igual criança, birrenta, teimosa. Não cabe. Sigamos o exemplo do Mestre Jesus, que aproveitava cada minuto, cada circunstância, cada pessoa que cruzava o seu caminho, para deixar ali a sua lição, para deixar ali o seu exemplo. E nós podemos deixar o nosso exemplo, né? Seguindo o exemplo de Jesus, né? Aproveitando cada situação que nos seja apresentada para o nosso aprendizado, para extrairmos lição daquilo que podemos aprender para melhorar. No livro Fonte Viva, capítulo 147, na mensagem titulada Refugia-te em paz, Emmanuel nos aconselha dizendo assim: refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz, da justiça e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Se a presença de alguém nos incomoda, nos coloquemos em prece, orando ao Pai, rogando a Ele que nos ajude a corrigir os nossos sentimentos, para nos colocarmos nossos sentimentos negativos, para nos colocarmos receptivos de enxergar no outro um filho de Deus,
como nós somos e que merece todo o nosso respeito e compaixão. Merece a nossa oração. Essa é a melhor maneira de espalhar amor, orar pelo outro, de desenvolver, inclusive, em nós o perdão, através da oração, pedindo ali força a Deus para resistir às influências negativas, né? Chico Xavier, certa vez, estava num grupo da prece, lá em Uberaba, entre amigos muito queridos, e estava falando a respeito de certas atitudes equivocadas. E aí, o Chico dava alguns exemplos, mas ele não estava se dirigindo a ninguém, nem estava ali, né, dando indireta a ninguém. Terminada aquela reunião entre amigos, cada um foi para a sua casa. Passado alguns dias, Chico começou a lembrar que um daqueles que estavam ali na reunião não aparecia mais no centro. E aí o Chico ficou preocupado, procurou saber. Será que ele viajou? Será que ele adoeceu? Nenhuma coisa nem outra. E aí o tempo foi passando, e até que o Chico novamente lembrou que a última vez que viu essa pessoa foi justamente naquela reunião, onde se falava sobre algumas atitudes que deviam ser evitadas. E o Chico ficou muito preocupado. Na primeira oportunidade que Emmanuel lhe apareceu, ele diz: meu irmão, fulano nunca mais apareceu em nossa casa. E eu sinto a sua irradiação mental negativa contra mim. O que devo fazer? E Emmanuel disse: procure-o e justifique-se. Se você acha que, inclusive, ele ficou ressentido, peça-lhe desculpas. E o Chico marca de ir à casa dessa pessoa, que o recebe muito friamente. Manda o Chico entrar, mas não manda sentar. E aí, Chico disse: meu irmão, noto a sua ausência em nossa casa. E associo àquela conversa que tivemos entre amigos, na comunhão. Eu quero lhe dizer que eu não estava me dirigindo a ninguém, eu não estava com indireta a ninguém, mas se de alguma forma você se sentiu, né, ressentido, magoado, estou aqui para lhe pedir desculpas, me perdoe, né? Eu não quis lhe magoar, me desculpe. E aí o homem ficou lá, paralisado, né? Paralisado. Então, ele deu aquela conversa por encerrado e disse até logo. Quando o Chico estava saindo, essa pessoa muito friamente disse: Chico Xavier, já que você veio até aqui pedir desculpas, eu quero lhe dizer uma coisa. Ou você realmente é muito humilde, ou você é um grande hipócrita. Eu fico com a segunda opção. Muito obrigado. E aí o Chico saiu de lá, coitado. Muito triste, refletindo sobre a atitude daquele irmão. Quando ele chegou em casa, adivinha quem estava esperando por Chico? O Emmanuel, que logo perguntou: Chico, por que essa cara? Por que essa tristeza, Chico? Por causa do irmão? Ah, Chico, você não tem nada a ver com isso. Isso é o que ele pensa de você. E você não pode mudar o pensamento de ninguém. Chico,
Você é hipócrita. E Chico respondeu prontamente: não, senhor. Ah, Chico, então vamos ao trabalho. E não dê mais atenção à opinião de ninguém. Chico foi ao trabalho. Desencarnou aos 92 anos de idade. Amado por muitos, detestado por outros. Então, façamos nós a nossa parte. Não importa o que o outro pense ou fale ao nosso respeito. Não devemos alimentar em nós qualquer ressentimento. Ficar pensando o que será que fulano falou de mim e ali criando uma certa dificuldade de aproximação, inclusive. O Evangelho de Jesus é o melhor roteiro que nos oferece a oração para orarmos, para nos fortalecer, para as nossas lutas diárias. Na oração, podemos orar por esses corações endurecidos, para que sejam despertados pelo perdão, né? Pelo amor. E o Espiritismo nos ensina que o sacrifício mais agradável a Deus está nas renúncias que fazemos em serviço ao próximo. São pequenas e grandes renúncias em benefício do outro, sejam elas materiais, emocionais, espirituais. Vamos aprendendo que é através da caridade e do amor que nos aproximamos de Deus, o nosso Pai. A caridade no sentido da palavra, como entendia Jesus, questão 880 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, aceitar o outro como ele é, não apontar o erro do outro, não divulgar, não compartilhar, mas estar ali receptivo para acolher aquele irmão em necessidade. Né? Aprendemos com o Espiritismo que o sacrifício também agradável a Deus está em nos esforçarmos em nosso melhoramento. Como falamos ali da caridade, a maior caridade é aquela que podemos oferecer a nós mesmos, pela nossa transformação moral. Porque quando eu estou no esforço de minha transformação moral, a caridade ela deixa de ser algo que eu faço para mostrar ao outro, as redes sociais, a Deus que estou fazendo. Eu passo a sentir, eu passo a vivenciar a caridade, o amor, o perdão em ação. É essa a proposta que Emmanuel nos oferece no livro Assim Vencerás, capítulo 35, que aqui vamos concluir, quando ele selha, dizendo assim: perdoa agora, enquanto a oportunidade da reaproximação te favorece os desejos, porque provavelmente amanhã um ensejo luminoso terá passado. E não a encontrarás ao redor de ti, senão a cinza do arrependimento. Choro amargo de improdutiva lamentação. Que possamos refletir sobre os sentimentos que estamos carregando dentro de nós. Se não está ali atrapalhando essa oportunidade de reconciliar com os nossos irmãos. Meus queridos, que a luz divina guie as nossas jornadas e que possamos ser canais de amor agradáveis a Deus. Paz e luz a todos. Silmara, muito obrigado mais uma vez pela sua excelente explanação.
vários ensinamentos você compartilhou conosco essa noite. Nos fez aprender mais, né, sobre o perdão. Saber que o perdão ele é associado à humildade, às nossas atitudes, a forma como lidamos com as situações. Vários exemplos maravilhosos que você compartilhou conosco. Então, Nean, eu estou agradecendo, né, em nome do NEAN, em nome de todos que aqui estamos pela sua presença. Tenho certeza que isso vai voltar várias outras vezes para compartilhar mais e mais o seu conhecimento, que tanto nos ajuda na nossa evolução espiritual. Antes de finalizar... Gratidão imensa. Gratidão imensa, mais uma vez, a Fiamma e a todos que fazem parte do NEAN, deixando aqui os abraços da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Que Deus, nosso Pai, abençoe sempre vocês nesse trabalho tão maravilhoso. Que assim seja, Silmara. A alegria é nossa em ter você aqui conosco. Antes de finalizarmos, eu gostaria de reforçar a todos a necessidade dos trabalhadores no NEAN. O NEAN está precisando de educadores espíritas para trabalhos presenciais coordenados pelo DIGI, que é o Departamento de Infância e Juventude. O horário de trabalho seria nos sábados à tarde. E os interessados podem buscar maiores informações tanto presencialmente na Secretaria da Casa ou em nossas redes sociais, que é o nean.olinda. Gostaria também de reforçar a necessidade dos alimentos para doações das cestas básicas. Quem puder ajudar, quem puder contribuir, o NEAN agradece de todo o coração. Silmara, eu gostaria de convidar você para fazer a nossa prece final. Vamos. Neste momento, todos unidos em um só pensamento, agradecemos a Deus, o nosso Pai tão amado, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, neste mundo físico, nessa grande escola, onde todos, como aprendizes, temos oportunidade de passarmos de ano, de nos elevarmos na direção do seu amor. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, governador do nosso planeta tão amado, nosso planeta Terra. Agradecemos a grande oportunidade da terceira revelação em nossas vidas. Gratidão, Mestre Jesus. Neste momento, rogamos a Ti, ó Jesus querido, pelos nossos irmãos que se encontram nos países de guerra, que possam ser envolvidos, Senhor, em Teu amor, que sejam assistidos em suas necessidades. Rogamos a Ti, Senhor, que cada um de nós, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram, e aqueles que irão nos acompanhar novamente, todos sejam envolvidos nas bênçãos luminosas do Teu amor. Senhor, que possamos ter uma semana de paz, que possamos ter uma noite de bênçãos, e que possamos, Senhor, despertar em nossos corações a vontade firme e sincera de nossa renovação interior através das ações do bem. Envolve, Senhor, a todos em Tua luz, em Teu amor. Que assim seja. Que assim seja. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos. E é com permissão da espiritualidade que nos assiste e do nosso mentor espiritual, Dr. Aristides Monteiro, que damos por encerrados os trabalhos de hoje. Gratidão a todos. Gratidão.